Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Refúgio com Deus. Meu nome é Márcia Ribeiro e estamos aqui para dar continuidade a mais um estudo do livro de Provérbios. E hoje nós vamos falar sobre conselhos da sabedoria, especificamente o capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Olha que o Senhor já está aqui nos orientando, né? Guarde a minha palavra, guarde os meus mandamentos, ou seja, guarde os meus ensinamentos. A gente falou muito sobre a aula passada, sobre guardar no coração, sobre viver a palavra, sobre a gente aceitar aquilo que a gente vai colocar no nosso coração para que a gente possa colocar em prática. E aí, dando continuidade no 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Veja que o Senhor está dizendo aqui que quando a gente vive conforme a orientação do Senhor, conforme os seus ensinamentos, a sua direção, nossos dias de vida prolongados, ou seja, a gente consegue viver mais, a gente consegue ser próspero, a gente consegue ter paz. Essa prosperidade, ele não fala especificamente de bens materiais, como muitas vezes as pessoas acabam associando prosperidade só a bens materiais. O Senhor aqui, na verdade, ele fala muito mais além do que um bem material. Ele fala sobre prosperidade espiritual, de você estar conectado com Deus, de você viver conforme a vontade de Deus, de você ter experiência com Deus. Por isso que ele traz a paz, porque o Senhor é paz. Quando a gente não sente paz, quando a gente está fazendo algo que a gente não sente aquela tranquilidade, que a gente não sente a presença de Deus, meu irmão, pode deixar de lado, porque se Deus não está no negócio, é porque não é para você seguir. Então, já fica aí essa dica, né? Se seu coração tiver paz, você orou ao Senhor e ter essa paz convicta de que Deus está contigo, está aprovando aí a tua decisão, fica tranquilo e segue, porque você vai estar no caminho certo. O 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Veja que interessante o Senhor está dizendo aqui. Amor e fidelidade. Quando o Senhor Jesus Cristo veio pregar, falar da sua palavra, falar do evangelho, ele veio para falar do amor. Porque, meus irmãos, que amor que a gente pode mensurar é maior do que aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Esse é um amor que não tem preço, é inestimável, é imensurável. Então a gente, quando fala de amor, a gente lembra do próprio Jesus Cristo, que é o amor puro, ágape, verdadeiro. Ele está dizendo que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Porque quando a gente vive em amor, quando a gente vive em harmonia, quando a gente ama o nosso próximo, a gente consegue ter uma vida prolongada. E ele fala, prendam no seu pescoço. Por que ele fala isso? Porque quando a gente coloca algo no nosso pescoço, a gente quer expor algo valioso. A gente quer passar uma mensagem de algo, né? Os reis, as autoridades, né? Para mostrar o seu poder. Eles usavam muitos adornos, muitos colares. Então, quanto mais adornos, quanto mais colares, mais eles estavam ali exuberando o seu poder. Então, o Senhor está dizendo, você quer viver, você quer que todas as pessoas percebam aquilo que você está vivendo, conforme a minha palavra, pendure no pescoço. Então, isso é uma forma de dizer que isso seja visível para as outras pessoas, o seu exemplo. E a tábua do coração, imagine como se você fosse tatuar algo no seu coração. Algo que você ali jamais deve esquecer. Algo que toda vez que você olhar para o seu coração, olhar para o seu íntimo, você entender que aquilo que o Senhor tatuou no seu coração é para sempre, é para você viver. A vontade do Senhor é que nós permanecemos fiéis a Ele até a sua volta, para que possamos juntos com Ele viver na eternidade. E agora o versículo 4, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha só você tendo o favor de Deus, você já tem tudo. Pode estar passando por uma tribulação, uma adversidade, uma circunstância que parece impossível, mas se você tiver o favor do Senhor, se você tiver a mão de Deus sobre você, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que tudo que você está plantando, você vai colher e você vai ser abençoada, porque o Senhor tem prazer em te abençoar. Então, quando a gente diz aqui que vai ter boa reputação diante dos homens, imagine, se Deus já está aprovando, né, a tua ação, o teu comportamento, a tua fala, o teu jeito de ser,
Imagine para os homens vão enxergar o reflexo de Cristo em você. Esse é o nosso propósito de vida, é que nós sejamos imitadores de Cristo, e para isso nós precisamos andar no caminho em retidão, conforme a vontade e os ensinamentos do nosso Senhor. E aí no 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mais uma vez ele reforça aqui, né? Confie em mim, né? Confie no Senhor. Não confie no seu próprio entendimento. Ou seja, eu posso ser uma especialista na área que for. Eu posso ser muito boa naquilo que eu faço. Mas tudo aquilo que eu me dedicar a fazer, coloque o Senhor na frente. Clame pelo Senhor, chame Ele, Senhor, eu vou fazer isso, que o Senhor tome à frente. Eu vi um testemunho uma vez de um médico, eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele, mesmo sendo um dos maiores especialistas na área, né, a qual ele atua, ele sempre convida o Senhor para tomar a frente daquela cirurgia. Então, assim, que a gente possa não confiar no nosso entendimento, que a gente possa não confiar na nossa sabedoria, mas sim buscar a sabedoria de Deus e viver conforme a sua orientação, que é algo que a gente tem falado bastante. Orientação, caminho, guia, direção, porque eu tenho certeza que o Senhor, através desse estudo, também está falando aí ao teu coração. Vamos para o 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem aqui me lembra muito sobre quando você está andando perdido, quando você não sabe para onde ir, quando você está ali, Senhor, o que é que eu faço? Eu não sei se esse caminho que eu tomar vai ser melhor, se é melhor esse outro. Então, eu fico pensando quando Ló e Abraão, né, quando eles estavam para decidir o caminho, né? Ló fez o quê? Ele viu ali as campinas verdejantes, né? Ele olhou para Sodoma e Gomorra, vendo aquele lugar maravilhoso, tal, mas ele não pediu orientação do Senhor. Às vezes a gente toma um caminho se precipitando, se baseando na emoção, né? Porque 95% das nossas decisões, elas são tomadas pela emoção. Então a gente precisa ter muito cuidado com a emoção, a gente precisa ter sabedoria para agir conforme a vontade do Senhor. Ainda que a gente tome um caminho precipitado e venha se arrepender, confia no Senhor, porque Ele vai endireitar, porque Ele vai ajustar, Ele vai corrigir ali o caminho que você precisa de fato tomar, né? Então, o Senhor é um Deus que nos ajuda, nos auxilia, porque Ele é um Deus misericordioso, né, meus irmãos? Deus é bom demais, né? Agora no 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso aqui é um reforço de tudo que a gente já falou. Não seja sábio, ou seja, não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua sabedoria, na sua especialidade, na sua expertise, o que quer que seja. Você precisa o quê? Confiar no Senhor, você precisa se desviar do mal. Quando a gente se desvia do mal, a gente está distante do mundo e a gente está mais próximo de Deus. Quando a gente se aproxima do mal, se aproxima daquilo que não é correto, a gente se distancia de Deus. Amém? E por último, o versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Tudo que a gente faz para o Senhor, todas as nossas lágrimas, né, diante do Senhor, elas são transformadas em bênçãos. Quando a gente confia no Senhor, que a gente segue o seu manual, né? A palavra do Senhor, que a gente pede orientação, que a gente obedece, né? Eu sempre falo sobre obediência, sobre confiança, porque é isso que o Senhor tem nos ensinado. É que nem honrar pai e mãe. A palavra do Senhor diz que aqueles que honram pai e mãe terão seus dias de vida prolongados. Então, aqui eu também penso que o Senhor está dizendo, olha, faz tudo isso que eu estou te falando, que eu estou te ensinando, porque eu vou te dar força. Você vai chegar na velhice, por mais que o corpo, né, já fique mais fraco, mas eu vou renovar as suas forças. E não é só renovar de energia, mas renovar espiritualmente, renovar de sabedoria, renovar de discernimento. Então o Senhor, Ele faz a obra completa, né? Nada para o Senhor é pela metade, tudo que Ele faz é completo, é perfeito, bom e agradável. Amém? Mas eu gostaria de fechar, né, como sempre, deixar aí as palavras-chave, né, porque isso acaba ajudando no processo de memorização e compreensão do que a gente acabou de estudar. Então, a gente falou sobre confiança, sobre caminhos, sobre direção, sobre saúde, sobre temor, sobre honra, fidelidade e correção. Então,
Todas essas coisas que a gente acabou de falar, quando a gente coloca em prática, a gente está honrando ao Senhor, porque nós somos imitadores de Cristo. Então, tudo aquilo que a gente faz em concordância com o que o Senhor está nos ensinando, colocando em prática e sendo testemunhas vivas para outras pessoas, estamos honrando ao nosso Pai. Que possamos meditar nessa palavra. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para a sua vida e eu te espero numa próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.